Tu tipo de sangre no es simplemente una información médica escrita en un papel o en una pulsera de hospital. Es mucho más que eso. Es un código silencioso que fue colocado dentro de ti antes incluso de que tomaras tu primer aliento. Un código que comenzó a latir en tu interior desde el instante en que tu corazón empezó a formarse. Y hoy estás a punto de descubrir 9 señales que revelan algo que la mayoría de las personas jamás se detiene a considerar. Cada grupo sanguíneo lleva una marca distinta, una especie de firma invisible que forma parte de un diseño mucho más profundo. Lo que corre por tus venas no solo transporta oxígeno o nutrientes, transporta memoria, energía y un mensaje que la ciencia ha intentado descifrar durante décadas sin lograr explicarlo por completo. Sin embargo, aunque los laboratorios no puedan comprenderlo del todo, hay algo dentro de ti que siempre lo ha sabido. Tu alma lo reconoce. A lo largo de tu vida seguramente te hiciste preguntas que nadie supo responder con claridad. ¿Por qué tu cuerpo reacciona de maneras que los médicos no pueden explicar? ¿Por qué hay sueños que tienes y, tiempo después, algo muy parecido ocurre en la realidad? ¿Por qué puedes sentir estados emocionales en otras personas antes de que digan una sola palabra? Todo eso no aparece por casualidad. Existe una conexión directa entre esas experiencias y la sangre que circula en tu cuerpo, la misma sangre que late con cada latido de tu corazón. Este conocimiento rara vez se comparte abiertamente, pero si estas palabras llegaron hasta ti es porque, de alguna forma, estaban destinadas a encontrarte. Quédate hasta el final de esta reflexión, porque la 9ª señal es la que transforma completamente la forma en que ves tu propia naturaleza. Hay algo que durante muchos años ha intrigado a investigadores de diferentes partes del mundo. En Japón, por ejemplo, científicos y observadores sociales llevan más de 8 décadas estudiando la relación entre los grupos sanguíneos y ciertos rasgos de personalidad. Lo que descubrieron fue sorprendente. Las personas con distintos tipos de sangre tienden a mostrar patrones emocionales y conductuales que se repiten con una frecuencia demasiado alta como para ser simples coincidencias. Pero no solo eso, también notaron que algunos grupos sanguíneos reaccionan de maneras físicas, emocionales e incluso energéticas que no encajan con los modelos biológicos tradicionales. Y aquí es donde muchas experiencias de tu propia vida comienzan a tener sentido, porque lo que para la ciencia es un misterio biológico podría ser, en realidad, la manifestación física de un diseño espiritual mucho más antiguo. Tu sangre no es solo un fluido que recorre arterias y venas. Tu sangre es memoria viva, es información que ha viajado a través de generaciones enteras, atravesando el tiempo y llegando hasta ti con un propósito. Cada latido de tu corazón activa esa herencia invisible que viene desde quienes caminaron antes que tú. En el ADN de tu linaje no solo hay datos genéticos, también existe una huella espiritual que guarda experiencias, sensibilidades y misiones que se transmiten de forma silenciosa. Detente a pensar por un momento en algo que normalmente damos por sentado. Tu corazón late sin que tengas que pedirle que lo haga. Tu sangre fluye constantemente por todo tu cuerpo sin que tengas que pensar en ello ni dirigir ese proceso. Cada célula recibe alimento, oxígeno y energía gracias a ese movimiento perfecto que nunca se detiene. Eso no es solo biología funcionando, es un milagro que ocurre dentro de ti cada segundo de tu vida. Y dentro de ese milagro existe un lenguaje oculto, un código que fue escrito mucho antes de que existieran los hospitales, los análisis clínicos o los estudios científicos modernos. Un código que, según muchas tradiciones espirituales, fue colocado por la misma fuente que dio origen a la vida. Ese código contiene pistas sobre quién eres realmente, sobre por qué tu manera de percibir el mundo siempre fue diferente y sobre la razón por la cual ciertas experiencias parecen seguirte desde que eras muy pequeño. La primera señal de que tu tipo de sangre lleva activado ese código divino es algo que probablemente te ha acompañado toda la vida. Una sensibilidad que a veces parece demasiado intensa para el mundo que te rodea. Desde niño sentías cosas que otros no notaban. Podías entrar a un lugar y percibir inmediatamente si el ambiente estaba cargado, si alguien estaba triste o si algo no estaba bien, incluso cuando nadie decía una palabra. Mirabas a las personas a los ojos y, sin necesidad de que hablaran, sabías si estaban siendo sinceras o si ocultaban algo detrás de una sonrisa. Esa sensibilidad muchas veces te hizo sentir diferente.
Quizás pensaste que era una debilidad o algo que debías ocultar para no parecer extraño, pero en realidad esa capacidad es una especie de antena interior funcionando con gran precisión. Algunos estudios científicos han descrito algo parecido a esto con términos técnicos. Hablan de una hipersensibilidad del sistema nervioso autónomo, una condición en la que el cuerpo reacciona con mayor intensidad a estímulos emocionales y ambientales. Sin embargo, lo que la ciencia todavía no logra explicar es por qué muchas personas con esa sensibilidad también desarrollan una intuición que parece ir más allá de la lógica común. Tú no solo percibes las emociones de otros, muchas veces las absorbes, las sientes como si fueran propias, las procesas en tu interior y sin darte cuenta, cargas con ellas durante horas o incluso días. Esa experiencia puede ser agotadora. Durante años quizá pensaste que algo estaba mal contigo porque te cansabas en ambientes donde otros parecían sentirse perfectamente bien. Tal vez recuerdes momentos de tu infancia en los que sentías tristeza sin entender de dónde venía, momentos en los que necesitabas alejarte del ruido de las reuniones familiares porque todo te resultaba demasiado intenso. Para los demás podía parecer exagerado, pero para ti era completamente real. Es posible que tu familia no comprendiera lo que ocurría. Quizá te dijeron que eras demasiado sensible, que debías endurecerte o aprender a ignorar ciertas cosas. Pero lo que realmente estaba sucediendo era que tu sangre, ese flujo constante que lleva el código silencioso de tu origen, estaba captando señales que otras personas simplemente no podían percibir. Y aunque durante mucho tiempo esa sensibilidad pudo parecer una carga, en realidad siempre fue la primera señal de algo mucho más profundo despertando dentro de ti. Essa é apenas a primeira sinal, e se você se reconhece nela, então prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo e revelador do que você imagina. Muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber essas pistas silenciosas que o próprio corpo oferece, mas algumas almas sentem desde cedo que existe algo diferente acontecendo dentro delas. A segunda sinal está ligada a algo que poucos conhecem e que tem relação direta com o seu tipo de sangue. Talvez você já tenha percebido que o seu corpo reage de maneiras que parecem não ter explicação clara. Dores de cabeça que surgem de repente, mesmo quando você não está estressado. Uma sensação de cansaço profundo que não corresponde ao esforço que você fez durante o dia. Calafrios que aparecem sem que você esteja doente. Às vezes surge uma pressão no peito que não está ligada ao coração, ou aquele zumbido estranho nos ouvidos que aparece por alguns segundos e depois desaparece sem deixar rastro. Há momentos em que sua temperatura corporal parece mudar rapidamente, como se seu corpo estivesse tentando se ajustar a algo invisível. Talvez você já tenha procurado médicos, feito exames, análises detalhadas, e mesmo assim os resultados mostram que está tudo normal. E ainda assim, no fundo do seu coração, você sente que algo está acontecendo dentro de você, algo que vai além do que a medicina tradicional consegue medir ou explicar. O que muitas pessoas não sabem é que, de acordo com antigas tradições espirituais, o sangue humano carrega mais do que apenas funções biológicas. Dentro dele existe um código profundo, uma espécie de linguagem energética que conecta o corpo físico ao plano espiritual. Cada tipo sanguíneo possui antígenos específicos, proteínas microscópicas que vivem na superfície das células vermelhas e determinam como o organismo reage ao ambiente ao redor. A ciência reconhece essas estruturas apenas como elementos biológicos, mas em muitas correntes espirituais, acredita-se que esses antígenos funcionam também como receptores de energia cósmica, pequenos pontos de contato entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando o chamado código divino começa a se ativar dentro de uma pessoa, esses receptores passam a operar em uma frequência diferente, mais elevada, e o corpo físico, que passou anos acostumado a uma vibração mais baixa, precisa se adaptar gradualmente a essa mudança. É por isso que surgem sensações estranhas, sintomas que parecem doenças, mas que na verdade podem representar um processo de transformação interior. Imagine como se o seu organismo fosse um sistema complexo, recebendo uma atualização profunda, como quando um dispositivo precisa instalar um novo programa para funcionar em um nível mais avançado. Durante esse processo podem surgir instabilidades, ajustes, momentos de desconforto, mas tudo isso faz parte de uma adaptação necessária. Seu corpo está sendo preparado para sustentar uma vibração mais alta,
uma frequência que permite acessar níveis mais profundos de percepção, de sensibilidade e de propósito espiritual. É como se algo muito antigo estivesse despertando dentro de você, algo que sempre esteve presente no seu sangue, esperando o momento certo para se manifestar. E existe um terceiro sinal que muitas vezes acompanha esse processo, algo que toca diretamente o coração e que pode provocar emoções difíceis de explicar. Trata-se da conexão inexplicável que algumas pessoas sentem com seus ancestrais. Talvez você já tenha experimentado sonhos intensos onde aparece alguém da sua família que já partiu deste mundo, um avô, uma avó ou algum antepassado distante. Em alguns desses sonhos, a conversa parece tão real que você acorda com o coração acelerado, com a sensação de que aquela presença realmente esteve ali por alguns instantes. Outras vezes não é um sonho, mas uma sensação estranha de companhia, como se alguém estivesse caminhando ao seu lado, mesmo que você não consiga ver. Pode acontecer também através de um cheiro específico que surge de repente e transporta sua memória para um lugar da infância, talvez para a cozinha da sua avó, para a casa antiga da família ou para um momento que você acreditava ter esquecido, mas que continua vivo dentro de você. O tipo sanguíneo que corre nas suas veias não é apenas uma característica genética. Ele representa um fio invisível que conecta você a todas as gerações que vieram antes da sua existência. No seu sangue viajam memórias silenciosas, histórias de vida, lágrimas derramadas em tempos difíceis, orações feitas em momentos de esperança e bênçãos que atravessaram décadas até chegar a você. Cada batida do seu coração carrega a força de pessoas que viveram muito antes de você nascer. Pessoas que enfrentaram guerras, fome, migrações dolorosas, perdas profundas e desafios que talvez você nunca consiga imaginar completamente. Mesmo assim, elas seguiram em frente, sobreviveram e continuaram lutando para que a próxima geração pudesse existir. Isso significa que a sua presença aqui hoje não é apenas um acidente biológico. É o resultado de uma longa linha de coragem, resistência e fé que percorre sua linhagem familiar. Seus ancestrais deixaram sementes espirituais dentro do sangue da família, sementes invisíveis que permanecem adormecidas até que alguém na linhagem esteja pronto para despertar. E talvez esse alguém seja você. Talvez por isso exista dentro de você essa sensação de pertencimento a algo maior, essa nostalgia por lugares que você nunca visitou fisicamente, essa certeza silenciosa de que existe uma força invisível orientando seus passos mesmo nos momentos de dúvida. Muitas pessoas tentam explicar isso apenas como imaginação ou emoção, mas para quem sente essa conexão profundamente, a experiência é real demais para ser ignorada. É como se o próprio sangue falasse em silêncio, lembrando que você não está sozinho, que existe uma história muito maior correndo dentro de cada veia do seu corpo. E quando esse código espiritual começa a despertar, ele não apenas revela quem você é, mas também lembra de onde você veio e por que sua existência faz parte de algo muito mais vasto do que qualquer explicação comum poderia alcançar. Existe algo que talvez poucas pessoas tenham explicado para você com clareza. Algo que conecta muitas das experiências que marcaram a sua vida e que também aponta para aquilo que ainda está por vir. Se você olhar para trás com atenção, perceberá que houve inúmeros momentos em que sentiu que enxergava algo que os outros simplesmente não conseguiam ver. Essa é uma das características mais profundas de certas almas sensíveis. A quarta sinal está justamente ligada a essa capacidade rara e muitas vezes incompreendida. A habilidade de perceber a verdade por trás das máscaras que as pessoas usam todos os dias. Muitos pesquisadores japoneses que estudaram a relação entre tipos sanguíneos e comportamento humano falaram sobre algo que chamaram de intuição do sangue. Segundo essas observações, algumas pessoas possuem uma sensibilidade natural para ler o ambiente emocional e energético ao seu redor com uma precisão surpreendente. Talvez você já tenha experimentado isso inúmeras vezes sem saber explicar de onde vinha. Aquela sensação no estômago quando alguém está mentindo. Aquela pressão no peito quando percebe que algo não está certo em uma situação aparentemente normal. Ou ainda, aquele pressentimento forte de que algo está prestes a acontecer, mesmo quando não existe nenhuma evidência concreta. Ao longo da vida, você provavelmente teve intuições que se confirmaram exatamente como sentiu. Talvez tenha tentado alertar alguém, compartilhar sua percepção,
mas em vez de ser ouvido, foi visto com desconfiança. Algumas pessoas podem ter pensado que você estava exagerando, imaginando coisas ou sendo pessimista. No entanto, dentro de você sempre existiu a certeza silenciosa de que não se tratava de paranoia. Era algo muito mais profundo do que simples desconfiança. Seu sangue carrega um código biológico extraordinário, mas muitas tradições espirituais também falam de algo ainda mais amplo, um código divino que se manifesta na própria estrutura da vida. Cada célula do seu corpo possui informações que vão além da biologia básica. Assim como certos tipos sanguíneos apresentam diferentes anticorpos que protegem o organismo contra determinadas doenças, também existem pessoas cuja sensibilidade energética parece ser muito mais desenvolvida. No seu caso, é como se esse sistema estivesse funcionando em um nível extremamente refinado. Sua percepção capta pequenas variações emocionais, mudanças sutis no comportamento das pessoas e até mesmo sinais invisíveis que revelam intenções escondidas. É como se você possuísse olhos espirituais, capazes de enxergar o que normalmente permanece oculto, ouvidos internos que percebem aquilo que não é dito em voz alta. Um coração que reconhece a verdade muito antes que a mente consiga organizar qualquer explicação lógica, mas possuir esse tipo de percepção também traz um preço que poucas pessoas entendem. O preço da solidão, porque quando você percebe a verdade e os outros não conseguem enxergá-la, muitas vezes não há como compartilhar essa percepção. Se falar demais, podem dizer que você está exagerando. Se insistir, podem acreditar que você está imaginando coisas. E assim, você acaba guardando dentro de si muitas das coisas que percebe, carregando silenciosamente uma verdade que parece invisível para o resto do mundo. Talvez você já tenha sentido aquele nó na garganta quando percebe algo errado em uma situação e ninguém mais parece notar. Ou aquela pressão no peito ao compreender a verdadeira intenção de alguém enquanto todos os outros continuam confiando normalmente. Esses momentos podem ser pesados, porque é difícil conviver com percepções que não encontram eco nos outros. Ainda assim, essa sensibilidade é também um sinal de que algo especial está ativo dentro de você. Existe ainda outra sinal profundamente conectada a essa capacidade intuitiva, algo que muitas pessoas raramente comentam por parecer estranho ou difícil de explicar. Trata-se da forma como você sente as mudanças de energia ao seu redor. Talvez você já tenha entrado em um lugar e imediatamente sentido que o ambiente estava pesado, como se o ar tivesse se tornado mais denso. Mesmo sem saber exatamente o motivo, seu corpo reage. Seus músculos ficam tensos, sua respiração muda e surge uma sensação de desconforto que não consegue ignorar. O mesmo acontece com as pessoas. Há indivíduos perto dos quais você sente um cansaço inexplicável, como se sua energia fosse drenada em poucos minutos. Seu corpo fica pesado, sua mente perde clareza e surge um desejo quase instintivo de se afastar. Por outro lado, existem pessoas cuja presença provoca exatamente o efeito oposto. Quando você está perto delas, sente leveza, tranquilidade, renovação. É como se algo dentro de você fosse recarregado sem esforço. Essas experiências não são fruto da imaginação. Muitas tradições afirmam que cada ser humano possui um campo energético que interage constantemente com o campo energético dos outros. Seu tipo sanguíneo pode influenciar a forma como seu corpo reage a diferentes estímulos, e algumas pessoas parecem ter uma sensibilidade muito maior para essas interações sutis. Os antígenos presentes no sangue determinam compatibilidades médicas importantes, como nas transfusões. Porém, em níveis mais simbólicos ou espirituais, muitas culturas acreditam que também exista uma espécie de compatibilidade energética que define como nos sentimos em determinados lugares ou ao lado de certas pessoas. Isso explicaria por que existem ambientes onde você se sente imediatamente em casa, mesmo sem nunca ter estado ali antes. Da mesma forma, há lugares onde tudo parece estranho, deslocado, como se algo dentro de você estivesse avisando que aquele espaço não está em harmonia com sua frequência. E quando isso acontece repetidamente ao longo da vida, é natural começar a sentir-se diferente dos outros. Talvez nas reuniões familiares, nas festas ou nos encontros sociais, você tenha percebido que suas reações nem sempre são iguais às dos demais. Enquanto todos parecem relaxados e confortáveis, você pode sentir uma sobrecarga emocional difícil de explicar. Não é falta de vontade de participar, nem rejeição às pessoas presentes.
Muitas vezes, é apenas o resultado de perceber e absorver mais energia do ambiente do que a maioria consegue notar. Essa diferença pode doer, porque ninguém gosta de sentir que está deslocado. Dói ser aquele que sente tudo com mais intensidade. Dói precisar sair para respirar um pouco de ar fresco enquanto os outros continuam se divertindo normalmente. Dói sorrir por fora, enquanto por dentro você está tentando processar uma avalanche de sensações que ninguém mais parece perceber. No entanto, muitas tradições espirituais ensinam que essa sensibilidade faz parte de um processo de crescimento interior. Cada vez que você reconhece uma energia pesada, cada vez que consegue processar emoções densas ao seu redor e transformá-las em compreensão, paciência ou silêncio consciente, algo dentro de você se fortalece. É como se estivesse sendo treinado para lidar com frequências que outras pessoas ainda não conseguem compreender. E embora esse caminho possa ser desafiador, ele também revela uma capacidade extraordinária de percepção e transformação que poucos desenvolvem ao longo da vida. Há algo que quizá nunca imaginaste sobre ti mismo y que, sin embargo, ha estado actuando en silencio a lo largo de toda tu vida. Estás cumpliendo una función espiritual mucho más grande de lo que pensabas. Sin darte cuenta, te has convertido en un transformador de energía, en alguien capaz de absorber, procesar y purificar frecuencias emocionales y espirituales que otros no saben cómo manejar. Tu presencia cambia los ambientes. Tu energía altera las dinámicas invisibles de los lugares donde entras. Y todo eso ocurre porque hay algo especial escrito en tu propia sangre. No es una metáfora vacía, es una manera profunda de describir una sensibilidad espiritual que pocas personas poseen. Si mientras escuchas estas palabras sientes que algo dentro de ti se estremece, si percibes que lo que estás leyendo describe momentos de tu propia vida con una precisión sorprendente, entonces tal vez ha llegado el momento de reconocerlo. Quizás siempre supiste que eras diferente, pero nunca encontraste las palabras para explicarlo. Si esto resuena contigo, si tu corazón siente que este mensaje toca una verdad silenciosa que has llevado dentro durante años, escribe en los comentarios la frase «Me reconozco» o «Yo soy uno de ellos». No es un simple gesto. A veces una sola frase puede convertirse en la señal que otra persona necesita ver para comprender que no está sola en este camino. Ahora hablemos de una señal que suele sorprender profundamente a quienes comienzan a reconocer este despertar interior. La sexta señal está relacionada con tus sueños. Los elegidos, aquellos cuya sensibilidad espiritual está activa, no sueñan de la misma forma que el resto de las personas. Sus sueños no son simples imágenes desordenadas creadas por la mente. Son experiencias intensas, vivas, cargadas de símbolos y sensaciones que parecen tener un significado que va más allá de lo cotidiano. Hay noches en las que sientes que has estado en otro lugar, como si tu conciencia hubiera viajado a una dimensión distinta mientras tu cuerpo descansaba. Al despertar, quizá no recuerdas todos los detalles, pero queda en tu interior una certeza extraña, una sensación profunda de que lo que viviste tenía un propósito. A veces sueñas con personas que nunca has visto antes, pero que se sienten sorprendentemente familiares, como si tu alma las reconociera, aunque tu mente no pueda explicar por qué. En otras ocasiones, recibes mensajes en tus sueños que más tarde parecen reflejarse en tu realidad diaria, como si el sueño hubiera sido una especie de anticipo silencioso de lo que estaba por suceder. Más Akirasa formas de Eralia. También es posible que hayas experimentado algo muy particular. Despertarte repentinamente alrededor de las 3 de la madrugada con una claridad mental que durante el día rara vez tienes. En ese momento todo parece más nítido, más tranquilo, como si el mundo estuviera en pausa y tu conciencia pudiera escuchar algo que normalmente queda oculto bajo el ruido de la vida cotidiana. No es casualidad. Muchos estudios han observado que ciertas personas presentan patrones de sueño distintos, ciclos más profundos, fases REM más largas y una actividad cerebral más intensa durante la noche. La ciencia interpreta esos datos como procesos neurológicos, pero desde una perspectiva espiritual pueden verse como momentos de comunicación más sutil. Mientras duermes, tu sangre sigue fluyendo por tu cuerpo, tu corazón continúa latiendo y llevando vida a cada célula. Y en ese silencio nocturno, cuando tu mente consciente descansa, parece abrirse un canal donde tu esencia puede conectarse con algo más grande. Esos sueños que te inquietan, que permanecen en tu memoria durante todo el día,
que te dejan con una sensación difícil de describir, no siempre son simples productos del subconsciente. Muchas veces son mensajes simbólicos, transmisiones que llegan a través del canal más íntimo que posees, tu propia sangre, portadora de tu historia, de tu energía y de tu identidad, continúa activa incluso mientras duermes. En ese estado de quietud, el espíritu encuentra un espacio donde puede expresarse con mayor claridad. Por eso hay sueños que parecen tan reales, tan intensos, tan imposibles de ignorar. No son errores de tu mente, son parte de un lenguaje profundo que tu alma utiliza para prepararte, para mostrarte caminos, para liberar emociones o para recordarte quién eres realmente. Permíteme hacer una pausa nuevamente, esta vez para hablarte de manera más personal. Mi nombre es Felipe, y quiero que sepas que detrás de estas palabras hay un ser humano que también ha atravesado momentos de duda, de búsqueda y de transformación. No sé exactamente qué está ocurriendo en tu vida ahora mismo. No sé qué preguntas has hecho en silencio, ni cuántas noches has pasado tratando de comprender por qué ciertas cosas parecen tan difíciles. Pero sí hay algo que puedo decir con total certeza. No estás solo en este proceso. Este mensaje no apareció en tu vida por accidente. Algo nos conectó en este instante, algo que va más allá de una simple coincidencia digital. Y por eso quiero agradecerte sinceramente por tu atención, por tu tiempo y por permitir que estas palabras encuentren un lugar en tu corazón. Que Dios y el universo te bendigan con caminos llenos de luz, incluso en aquellos momentos en que todavía no puedes verlos con claridad. Ahora volvamos a lo que tu propia sangre intenta revelarte, porque la siguiente señal es una de las más profundas y también una de las que más dolor ha causado en la vida de muchas personas sensibles. La séptima señal del código espiritual que vive en tu interior se manifiesta en la forma en que amas y en la manera en que te relacionas con los demás. Si perteneces a este grupo de almas despiertas, probablemente has sentido muchas veces que tu forma de amar no encaja con la lógica del mundo. Tu amor es intenso, sincero, profundo. Cuando entregas tu corazón lo haces completamente, sin reservas, sin cálculos. Pero ese mismo amor tan auténtico a veces choca con personas que no están preparadas para recibirlo o corresponderlo de la misma manera. Tal vez has amado a alguien que no supo reconocer lo que tenía frente a sí. Tal vez diste más de lo que recibiste. Abriste tu corazón con valentía y terminaste enfrentando la frialdad o la indiferencia. Es posible que en más de una ocasión te hayas preguntado si vale la pena seguir amando con tanta intensidad. Pero esa capacidad de amar también forma parte de tu naturaleza espiritual. Algunas tradiciones incluso sugieren que ciertos tipos de sangre pueden influir en la manera en que las personas crean vínculos emocionales. Se dice, por ejemplo, que quienes poseen sangre tipo O tienden a ser leales hasta la última gota, capaces de sostener a quienes aman incluso en los momentos más difíciles. Las personas con sangre tipo A, por otro lado, suelen amar con una calma profunda, construyendo relaciones desde la sensibilidad y la estabilidad emocional. Cada tipo expresa el amor de una forma distinta, pero en quienes llevan una sensibilidad espiritual activa, ese amor siempre tiene algo en común, nace desde lo más profundo del alma y busca conexiones que vayan mucho más allá de lo superficial. Existe algo profundo que muchas personas no comprenden sobre aquellos que caminan con un corazón diferente. Son personas que no buscan relaciones superficiales ni conexiones vacías. Su alma anhela algo mucho más auténtico, más real, más profundo de lo que la mayoría está acostumbrada a ofrecer. En un mundo donde muchas relaciones se construyen sobre apariencias, conveniencia o miedo a la soledad, ellos buscan una conexión que nazca desde el espíritu, una unión que se sienta verdadera incluso en el silencio. Por eso, muchas veces sienten que no encajan del todo en los vínculos comunes, porque lo que buscan es raro, es sagrado, y no todos están preparados para sostener ese tipo de amor. Las personas con sangre tipo B, por ejemplo, suelen amar con una mezcla intensa de compasión y fuego interior. Son almas que entregan afecto con una profundidad que puede sorprender e incluso asustar a quienes nunca han experimentado algo así. Su forma de amar no es tibia ni calculada, es viva, apasionada, llena de entrega. Quienes se acercan a ellas sienten esa energía inmediatamente, pero no todos tienen la madurez emocional para sostenerla. Y cuando alguien no está preparado para recibir un amor tan intenso, muchas veces reacciona alejándose, confundido por la fuerza de algo que no logra comprender. Por otro lado, quienes tienen sangre tipo AB
suelen experimentar una dualidad muy particular. Dentro de ellos conviven una sensibilidad profunda y una mente racional que observa todo con atención. Esta combinación puede hacer que se sientan fuera de lugar en muchas relaciones, como si una parte de su corazón quisiera entregarse por completo mientras otra parte analiza, cuestiona y busca comprender el significado más profundo de todo lo que ocurre. Esa mezcla de emoción y conciencia hace que muchas veces se sientan solos incluso cuando están acompañados. Sin embargo, más allá de cualquier tipo de sangre específico, existe algo que todos los elegidos comparten. Es una capacidad de amar que parece venir de un lugar más alto que lo puramente humano. Aman como si su propia sangre recordara que el amor es la frecuencia más elevada del universo. Aman como si cada latido del corazón fuera una plegaria silenciosa. Aman como si cada abrazo fuera una pequeña misión espiritual cumplida en la tierra. Cuando estas personas aman, no lo hacen a medias. Entregan presencia, atención, cuidado y una profundidad emocional que transforma la vida de quienes la reciben. Pero precisamente por eso, cuando ese amor no es correspondido, el dolor que sienten también es más profundo. Cuando el corazón se rompe, cuando alguien se marcha sin mirar atrás, no solo sienten una tristeza emocional, sienten una ruptura energética que atraviesa todo su ser. La sienten en la sangre, en los huesos, en el pecho, en cada célula del cuerpo. Para ellos, amar no es solo una emoción pasajera, es una función sagrada de su existencia. Tal vez por eso muchas personas que siguen este camino espiritual me pidieron algo más que simples palabras. Durante mucho tiempo, recibí mensajes de personas que se sentían abrumadas por su propia sensibilidad, por su capacidad de percibir energías, por la dificultad de encontrar equilibrio emocional en un mundo que no siempre comprende estas experiencias. Por esa razón decidí preparar un material de apoyo más profundo, algo que pudiera acompañar a quienes están atravesando este proceso de despertar. Ese material está pensado como una guía para la protección energética y el equilibrio emocional de aquellos que sienten intensamente la vida. No es simplemente información, es una herramienta que puede consultarse en el día a día, especialmente en esos momentos en los que el peso de sentirse diferente parece demasiado grande. Lo dejé en el primer comentario fijado del video con un valor simbólico, porque mi intención nunca ha sido otra que ayudar a quienes lo necesiten. Si este canal ha podido aportar algo positivo a tu vida y tú decides apoyar este trabajo, lo recibo con gratitud profunda. Pero lo más importante de todo es que continúes avanzando en tu propio despertar, con o sin ese material, porque tu camino es único y nadie puede detener aquello que tu alma vino a realizar. Ahora bien, existe otra señal que muchos elegidos comienzan a notar cuando su proceso espiritual se vuelve más intenso. Es algo que puede parecer misterioso al principio y que está relacionado con los números y las sincronías que aparecen repetidamente en la vida cotidiana. De pronto comienzas a ver ciertos números una y otra vez. El 1111, el 333, el 555 o el 777 aparecen en el reloj, en placas de autos, en recibos, en direcciones, en lugares inesperados. Y cada vez que sucede, algo dentro de ti reacciona. No es solo una coincidencia visual, es como una pequeña vibración en el pecho, un leve escalofrío, una sensación de reconocimiento difícil de explicar. Es como si una parte de tu ser supiera que ese momento tiene un significado especial. Para muchos elegidos, esto ocurre porque su sistema energético está comenzando a responder a frecuencias numéricas que funcionan como un lenguaje universal. Los números no son únicamente herramientas matemáticas. Desde tiempos antiguos han sido considerados símbolos cargados de significado espiritual. Son códigos, patrones que el universo utiliza para transmitir señales a quienes están lo suficientemente atentos para percibirlas. En ese sentido, cada tipo de sangre podría tener una afinidad natural con determinadas vibraciones numéricas, como si el propio cuerpo actuara como una antena capaz de captar ciertos mensajes. Cuando comienzas a notar estos patrones repetitivos, no se trata simplemente de casualidad. Muchas personas sienten que cada aparición de esos números funciona como una confirmación silenciosa. Es como si el universo estuviera diciendo: sigue adelante, estás avanzando por el camino correcto, no te detengas ahora. Y esa confirmación es importante porque hay momentos en que el cansancio de ser diferente pesa demasiado. Hay días en que la duda aparece.
en que te preguntas si todo esto que sientes es real o si tu mente simplemente está buscando significados donde no los hay. Sin embargo, esas sincronicidades se repiten con una precisión sorprendente, recordándote que hay algo más grande guiando cada paso. Son señales sutiles, pero poderosas. Recordatorios de que tu historia no está ocurriendo al azar, que tu camino está siendo acompañado por una inteligencia infinita que conoce cada decisión, cada desafío y cada aprendizaje que tu alma necesita experimentar. Si estas palabras están resonando en tu corazón, te invito a hacer algo sencillo pero significativo. Comparte este mensaje con alguien que tal vez también esté atravesando su propio proceso de despertar. Puede ser un hermano, una amiga, un familiar o incluso alguien que ha estado buscando respuestas en silencio. A veces un solo mensaje llega en el momento exacto y se convierte en la luz que alguien necesitaba para comprender que no está solo en este camino. Porque cuando las almas que buscan la verdad se encuentran, incluso a través de una simple palabra compartida, algo en el universo comienza a alinearse de uma maneira hermosa e poderosa. Talvez exista alguém em sua vida que também carrega esse sentimento silencioso de ser diferente. Alguém que, assim como você, sente o peso de não se encaixar completamente em lugar algum. Alguém que observa o mundo ao redor e percebe que muitas respostas simplesmente não existem onde todos dizem que deveriam estar. Essa pessoa pode estar mais perto do que você imagina. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que cruza o seu caminho todos os dias sem revelar o que realmente sente por dentro. E muitas vezes, o simples ato de compartilhar aquilo que você compreendeu, aquilo que você sentiu ao longo da sua jornada, pode ser exatamente o sinal que essa pessoa estava esperando para não se sentir mais sozinha. Às vezes, uma palavra, uma história ou até um silêncio cheio de compreensão pode acender uma luz no coração de alguém que caminhava na escuridão sem perceber que havia outros como ela. E agora existe algo ainda mais profundo que precisa ser dito, porque entre todos os sinais que aparecem no caminho de uma alma desperta, existe um último sinal que é considerado o mais poderoso de todos. É aquele que só pode ser sentido por quem já atravessou várias camadas de despertar interior. Esse sinal é a certeza absoluta de que você não veio a este mundo por acaso. Não se trata de uma ideia que alguém colocou na sua cabeça. Não é um plano que foi ensinado na escola. Também não é o roteiro que a sociedade costuma apresentar como o único caminho possível para uma vida bem-sucedida. Não é simplesmente nascer, estudar, conseguir um emprego seguro, formar uma família, pagar contas durante décadas e esperar que a vida passe até o dia da aposentadoria. A missão que vive dentro de você não cabe nessas definições limitadas. Ela não pode ser medida pelos padrões comuns do mundo. A sua missão está ligada a algo muito mais profundo. É a capacidade de vibrar em uma frequência tão elevada que sua presença por si só começa a transformar os ambientes onde você chega. É a capacidade de trazer calma onde existe caos, trazer esperança onde existe desânimo, trazer luz onde muitos caminham sem direção. A sua missão é permanecer fiel ao amor quando tudo ao redor ensina o medo. É escolher perdoar quando todos insistem em guardar ressentimento. É continuar avançando mesmo quando tudo parece sugerir que seria mais fácil desistir. Essa missão não foi escrita em um papel, nem anunciada em voz alta para o mundo. Ela está registrada dentro de você, como se estivesse gravada na própria essência do seu corpo. Em cada parte do seu sangue, existe uma memória invisível dessa missão. Em cada célula que pulsa dentro de você, existe uma pequena instrução que se ativa lentamente ao longo da sua vida, como se cada experiência que você atravessou estivesse despertando, passo a passo, aquilo que sempre esteve adormecido dentro da sua essência. Primeiro veio a sensibilidade, que fazia você sentir tudo com mais intensidade do que as outras pessoas. Depois surgiram aqueles sinais físicos difíceis de explicar, como o cansaço profundo, a necessidade de silêncio, a sensação de que seu corpo reagia às energias ao redor. Em seguida, apareceu uma conexão inesperada com algo mais antigo, mais profundo, como se memórias distantes começassem a ecoar dentro da sua consciência. Depois vieram os momentos em que você começou a enxergar verdades que antes passavam despercebidas. A percepção energética começou a se tornar mais clara. Os sonhos passaram a trazer mensagens que pareciam carregar significados ocultos. Algumas relações entraram em sua vida apenas para provocar mudanças profundas. E em certos momentos,
começaram a surgir coincidências tão precisas que pareciam impossíveis de ser apenas acaso. Todos esses sinais eram etapas de um processo muito maior. Cada experiência era uma porta se abrindo lentamente dentro da sua consciência. Cada desafio, cada momento de dor, cada instante de solidão, tudo fazia parte da ativação dessa essência que sempre existiu dentro de você. Mesmo quando você se sentia cansado de fingir ser como os outros, mesmo quando a incompreensão das pessoas ao redor parecia pesada demais, algo dentro de você continuava avançando. As lágrimas que você derramou em silêncio não foram inúteis. As noites em que você permaneceu acordado, perguntando a si mesmo por que a vida parecia mais difícil para você do que para os outros, também fizeram parte desse processo. Houve momentos em que você quis desistir, momentos em que tudo parecia pesado demais para continuar carregando. Mas sempre havia uma pequena força dentro do seu peito que dizia para seguir em frente. Uma voz silenciosa que lembrava você de que ainda existia algo maior esperando. Cada um desses momentos foi uma etapa da ativação do seu propósito, como se uma sequência invisível estivesse sendo cumprida lentamente dentro da sua própria existência. Nível após nível, experiência após experiência, até chegar exatamente a este momento em que você começa a compreender que tudo teve um motivo. Agora respire profundamente por um instante. Sinta o ar entrando em seus pulmões com calma. Perceba o ritmo do seu coração batendo dentro do peito. Imagine o seu sangue fluindo pelo seu corpo, levando energia, vida e significado para cada célula. Dentro desse fluxo silencioso, existe uma história inteira sendo escrita. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Cada batalha trouxe um aprendizado. Cada ferida deixou uma sabedoria que hoje faz parte da sua força. Cada pessoa que saiu da sua vida abriu espaço para outras que ainda irão chegar no momento certo. Você não nasceu para se perder em uma existência comum e sem significado. Existe um fogo dentro de você que não se apaga facilmente. Mesmo quando as tempestades parecem violentas demais, mesmo quando o mundo tenta apagar a sua luz, algo dentro de você continua queimando. Essa diferença que você sentiu durante toda a vida, aquela sensação de ser diferente dos outros, aquela dor silenciosa que às vezes fazia você acreditar que havia algo errado com você, na verdade, nunca foi um defeito. Foi um sinal. Foi a marca daquilo que torna a sua jornada única. Você não foi escolhido por ser perfeito. Ninguém que carrega uma missão verdadeira é perfeito. Você foi escolhido porque sua alma possui a força necessária para sustentar algo maior. Uma missão que exige um coração sensível, uma mente aberta e uma coragem que nem todos estão preparados para carregar. E agora que você começa a perceber essa verdade, agora que os sinais fazem sentido dentro da sua própria história, chega o momento mais importante de todos, o momento da escolha. Você pode continuar vivendo como se fosse apenas mais uma pessoa comum, escondendo sua luz para não chamar atenção, tentando se encaixar em padrões que nunca foram feitos para alguém como você. Pode continuar silenciando sua sensibilidade, fingindo que não percebe aquilo que seu coração sente tão claramente. Ou pode aceitar quem realmente é e permitir que sua luz finalmente exista sem medo. Porque a verdadeira transformação da sua vida começa exatamente no momento em que você decide parar de se esconder e começa a caminhar com coragem na direção daquilo que sua alma sempre soube que veio fazer neste mundo. Ou você pode simplesmente se levantar neste momento, respirar profundamente como se estivesse enchendo o peito de coragem, levantar o olhar para o céu e declarar com firmeza dentro do seu coração: eu aceito a minha missão. Aceito quem eu realmente sou, aceito o código que pulsa dentro do meu sangue, não como um peso que preciso carregar, mas como uma honra que me foi confiada, não como uma maldição que me separa do mundo, mas como um presente que me conecta a algo maior, não como uma fraqueza, mas como a força mais poderosa que pode existir dentro de um ser humano, porque o mundo precisa de pessoas que tenham coragem de viver a partir da sua verdade mais profunda. Precisa de almas que não se contentam com a superfície da vida, que não aceitam respostas vazias nem caminhos automáticos. O mundo precisa de corações que batem na frequência do amor verdadeiro, da sinceridade sem máscaras, da compaixão que nasce quando alguém conhece o sofrimento de perto e ainda assim escolhe amar. E você é um desses corações. Sempre foi. A única diferença é que agora você começa a reconhecer isso com clareza. Existe algo muito importante que quero que fique gravado dentro da sua alma
como uma chama que nunca se apaga. Você não está sozinho nesse caminho. Talvez durante muitos anos tenha sentido exatamente o contrário. Talvez tenha caminhado por lugares onde ninguém parecia entender o que você sentia. Talvez tenha se perguntado por que suas emoções eram mais profundas, por que sua mente buscava respostas que outras pessoas nunca pareciam questionar. Mas a verdade é que existem milhares, talvez milhões de pessoas neste mesmo momento, espalhadas por diferentes cidades, países e culturas, vivendo o mesmo despertar que você. Elas falam línguas diferentes, têm histórias diferentes, mas compartilham a mesma sensação no coração, a mesma percepção silenciosa de que há algo maior guiando seus passos. Existe uma família espiritual que talvez você ainda não tenha encontrado pessoalmente, mas que já está conectada com você de uma forma invisível. Uma irmandade de almas despertas que entende sua dor porque também passou por ela. Pessoas que reconhecem suas dúvidas porque já caminharam pelos mesmos caminhos internos. Pessoas que celebram cada passo do seu despertar porque sabem o quanto foi difícil chegar até aqui. Quando você lê os comentários de outras pessoas dizendo que se identificam com essas palavras, quando alguém escreve que finalmente encontrou uma explicação para algo que sempre sentiu, quando alguém confessa que achava que estava sozinho, ou até mesmo que estava perdendo a razão, você está vendo a prova viva dessa família espiritual. Está vendo seus irmãos e irmãs de alma se reconhecendo em um mundo que por muito tempo tentou convencê-los de que estavam errados por sentir tanto, por perceber tanto, por buscar algo além do que é visível. E de coração aberto eu te digo, seja bem-vindo a essa família. Não importa quanto tempo você tenha caminhado sozinho, não importa quantas vezes tenha caído, duvidado de si mesmo ou pensado que não conseguiria continuar. O fato de você estar aqui agora já diz tudo. Você chegou até este momento da sua jornada e isso significa que algo muito poderoso dentro de você nunca desistiu. Esse algo é o código divino que vive em seu sangue, a marca invisível que Deus colocou dentro de você para guiá-lo em direção a uma vida de propósito, clareza e conexão com algo infinitamente maior do que qualquer coisa que o mundo material pode oferecer. Antes de terminar, quero te pedir algo simples, mas muito importante, e peço isso como alguém que vê em você um irmão de alma. Se essas palavras tocaram o seu coração, se você sentiu que esta mensagem descreveu partes da sua vida com uma precisão quase impossível de explicar, deixe um comentário compartilhando o que você sentiu. Você não precisa revelar detalhes íntimos se não quiser. Às vezes basta dizer que se identificou, que algo dentro de você despertou ao ouvir estas palavras. Porque o seu comentário pode ser exatamente o sinal que outro escolhido precisava encontrar hoje para não desistir do próprio caminho. Se esta mensagem ressoou com você, deixe também o seu apoio, porque cada gesto de interação ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam exatamente neste momento procurando respostas. Compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que se sente diferente, alguém que carrega o peso silencioso de não se encaixar, alguém que busca sentido em um mundo que muitas vezes oferece apenas distrações superficiais. Um simples compartilhamento pode chegar até uma pessoa que está quase perdendo a esperança e mostrar que ela não está sozinha. Se ainda não faz parte deste espaço, junte-se a nós e permaneça por perto, porque existem muitas mensagens sendo preparadas que vão aprofundar ainda mais tudo aquilo que começamos a explorar hoje. Mensagens que vão ajudar você a compreender melhor o código divino que vive em seu interior, a reconhecer os sinais que sua própria alma envia e a caminhar com mais confiança em direção ao propósito que foi colocado em sua vida. Às vezes, o algoritmo pode esconder conteúdos importantes se você não estiver conectado, e seria uma pena perder algo que talvez tenha sido preparado exatamente para você. Faça parte desta comunidade de almas despertas, de pessoas que estão lembrando quem realmente são, de corações que vibram na frequência do propósito divino. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Seu sangue o trouxe até este momento. O código sagrado que vive dentro de você foi ativado para reconhecer estas palavras. Agora, a decisão está em suas mãos. O que você fará com aquilo que acabou de descobrir sobre si mesmo? Mas algo dentro de mim sente que sua escolha já começou a ser feita. Porque quando um escolhido reconhece a verdade, seu coração responde imediatamente. E talvez agora mesmo seu peito esteja batendo com mais intensidade do que antes. Pare por um instante e sinta esse ritmo. Escute esse som que vem de dentro.
Esse é o som do seu código divino, funcionando plenamente. É o chamado silencioso da sua missão despertando. É a sua alma dizendo com clareza: chegou a hora. Que Deus abençoe seu sangue, seu caminho, sua missão e cada passo que você der a partir deste momento. Lembre-se sempre de algo fundamental: você nunca esteve sozinho, mesmo nos dias em que tudo parecia escuro demais. E agora, finalmente, você começa a perceber essa verdade.